E aí pessoal do Gramática Sem Dramática, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Gouveia e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa com o tema concordância verbal. A gente vai entender os princípios da concordância verbal e a gente vai buscar perceber quais são os grandes motivadores de desvio em relação à norma culta quando se fala de concordância verbal. Norma culta, norma padrão, né? Vamos lá então? Beleza. Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de concordância verbal, a gente tem que ter como grande referência o verbo, obviamente, e perceber com o que é que o verbo normalmente concorda. Normalmente, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, a regra geral de concordância verbal, qual é? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. É por isso, por exemplo, que a gente fala o menino estava tranquilo e os meninos estavam tranquilos. Então, o sujeito de o menino estava tranquilo, o menino. Núcleo do sujeito, menino. Sujeito de os meninos estavam tranquilos, os meninos. Núcleo do sujeito, meninos. Bom, mas o que é que acontece de fato? A gente falou da norma de concordância verbal. O que acontece de fato é que o usuário da língua portuguesa não faz análise sintática da sua sentença primeiro para depois escolher a concordância verbal. O usuário da língua portuguesa normalmente faz o verbo flexionar de acordo com o elemento que está antes do verbo. Por que isso? Você já percebeu, como usuário da língua, que a ordem comum na língua portuguesa é sujeito, verbo e complemento. E o sujeito, então, vem quase sempre antes do verbo. E aí isso faz o usuário da língua concordar o verbo com aquele elemento que está imediatamente antes dele. Bom, esse posicionamento todo nos ajuda a entender quais são os elementos motivadores de desvio em relação à norma padrão. Tá? Olha na tela aí agora que vão aparecer algumas frases para você. Dá uma olhada aí. Ó. Bom, você percebe aí, a primeira frase, sobrou 5 quilos de carne no churrasco. Aí depois você percebe, está chegando as férias. Depois você percebe, quando começam as aulas? Bom, dessas 3 frases que você está vendo aí, eu gostaria que você verificasse o sujeito de cada uma delas. Então, o sujeito da primeira frase, qual que é? 5 quilos de carne, certo? Então, o verbo aí é o verbo sobrar. Você deve ter percebido que o verbo não está concordando com o núcleo do sujeito, com o sujeito, 5 quilos de carne. Agora, se a gente invertesse a ordem dessa sentença e a gente colocasse 5 quilos de carne sobrou no churrasco, a gente ia perceber que o erro gramatical ia gritar muito mais para a gente. O que isso significa? Isso significa que normalmente a gente percebe o erro gramatical quando o sujeito está imediatamente antes do verbo. Quando o sujeito está depois do verbo, o sujeito está posposto ao verbo, é mais difícil da gente perceber o erro gramatical. E isso faz a gente, então, errar com mais frequência quando a gente usa sujeito posposto ao verbo. Olha a segunda frase lá. Está chegando as férias. Se a gente colocasse as férias está chegando, o erro gritaria rapidamente. E a gente não usaria esse tipo de frase, a gente usaria as férias estão chegando. E olha a terceira frase. Quando começa as aulas? Se a gente colocasse quando as aulas começam, o erro gritaria novamente para a gente. Então o que eu quero que você marque nesse momento é exatamente isso. O grande motivador de desvio com relação à norma padrão, quando se fala de concordância verbal, é o deslocamento do sujeito. Tá legal? Então faz sua anotação aí e vamos para uma outra parte agora do que a gente tem para falar. Olha para a tela aí que apareceram 2 frases. O que você tem na primeira frase? Você tem o jovem, depois de tantos problemas relacionados aos processos políticos em diversos países, afastam-se de uma postura de esperança em relação ao futuro. O verbo da oração principal aí é afastam-se.
E o sujeito dessa oração, o sujeito desse verbo, é o jovem. Então a gente tem um problema aí de concordância verbal. Já na segunda frase, esse problema de concordância verbal foi corrigido. Né? A gente tem o jovem, depois de tantos problemas relacionados aos processos políticos em diversos países, afasta-se de uma postura de esperança em relação ao futuro. Bom, o que gera, né, o que gerou esse erro para quem elaborou essa sentença? Não foi um deslocamento, você percebe que o sujeito está antes do verbo, mas foi sim um distanciamento. Não é? O núcleo do sujeito, que é jovem, está bem longe do verbo, que é o verbo afastar-se. E, juntamente com isso, você tem um outro elemento que a gente chama de contaminação pela ideia. Quem escreveu essa sentença, ao escrever jovem, não pensava em um jovem, mas pensava certamente em um coletivo. Pensava nos jovens. E aí o cidadão, então, o indivíduo, está escrevendo, ele tem na sua cabeça jovens, e a distância entre a palavra jovem e o verbo afastar-se faz o escritor perder a referência de concordância e aí concordar com a ideia. E por isso ele coloca então o jovem, aí ele coloca um baita termo entre o núcleo do sujeito e o verbo, e depois então ele coloca o verbo. Então esse é o segundo elemento que gera problemas comuns de concordância verbal. Qual? O distanciamento entre o núcleo do sujeito e o verbo. Então nós temos dois grandes geradores de problemas em relação à concordância verbal. O primeiro é o deslocamento do sujeito, né, o sujeito posposto, né, o sujeito colocado depois do verbo. E o segundo é o distanciamento entre o núcleo do sujeito e o verbo. E algumas vezes esse distanciamento é acompanhado também por uma contaminação pela ideia. Os teóricos gostam de chamar essa contaminação pela ideia de silepse. A silepse é a concordância com a ideia em uma sentença. Bom, pessoal, agora a gente vai para exemplos práticos para você exercitar o que você acabou de aprender nesse momento. Então nós temos aí a primeira sentença, ó, ainda existe ou ainda existem muitos casos de preconceito em nosso país. Então você vai olhar para o verbo e vai encontrar o assunto desse verbo. Né? Sujeito é assunto, é elemento sobre o qual se declara algo na sentença. Então qual que é o assunto aí? O assunto aí é muitos casos de preconceito em nosso país. Qual que é o núcleo do assunto? Qual que é o núcleo do sujeito? Casos. Então se o núcleo do sujeito é casos, nosso verbo vai ser flexionado no plural. Então, ainda existem muitos casos de preconceito em nosso país. Beleza? Segundo exemplo agora aí. O povo precisa de um conjunto de representantes políticos competentes que o considerem, ou que o considere, como cidadão com direitos, e não como indivíduo que vota aleatoriamente. Então, olha para o verbo considerar aí, e procura quem que é o sujeito dele, qual que é o núcleo do sujeito dele. Procurou? O núcleo do sujeito dele é conjunto. Não é? O sujeito é conjunto de representantes políticos competentes. E o núcleo é conjunto. A palavra conjunto está no singular. Se a palavra conjunto está no singular, então a concordância será feita, evidentemente, no singular. Nosso verbo, então, será flexionado no singular. Então, o verbo adequado aí é considere. Tá? E aí, o que nós temos aí? Muita gente coloca o verbo considerem, não é? No lugar do verbo considere. Flexiona o verbo no plural. Nós temos aí a silepse, né? A concordância com a ideia. E o que gera esse tipo de concordância? O que gera esse tipo de concordância são dois elementos ao mesmo tempo. Um elemento, o distanciamento entre o núcleo do sujeito e o verbo, e o segundo elemento, a ideia de plural, que a palavra conjunto traz consigo. Beleza? Terceiro exemplo aí. Vai ou vão começar as eleições daqui a poucos meses. Então, acha o sujeito,
você percebeu que é as eleições. Se o sujeito é as eleições, o verbo vai ser flexionado no plural, certo? Mais um exemplo. Sempre se mostrou ou se mostraram notícias do interesse dos anunciantes nos jornais brasileiros. Qual é o sujeito aí? Notícias do interesse dos anunciantes. Qual é o núcleo do sujeito? Notícias. Então, como é que a gente vai flexionar nosso verbo? No plural. Portanto, sempre se mostraram notícias do interesse dos anunciantes nos jornais brasileiros. Beleza? Então essa foi nossa primeira aula de concordância verbal, e o fundamental dessa aula, e você vai perceber que ela vai te ajudar muito, é que você não cometa mais desvios em relação à concordância verbal. Lembre-se sempre de que os 3 grandes geradores, que a gente poderia reduzir para 2, de desvios com relação à norma padrão naquilo que tange a concordância verbal, são, primeiro, sujeito posposto ao verbo, segundo, um distanciamento entre o núcleo do sujeito e o verbo, e terceiro, uma contaminação pela ideia do núcleo do sujeito. E essa contaminação normalmente vem acompanhada pelo distanciamento entre o núcleo do sujeito e o verbo. Tá legal? Até o próximo encontro nosso, então. Um abraço, e a gente vai continuar com concordância verbal. Tchau, tchau.